Aliás, eu tô atrasada, eu tô indo pra fisioterapia agora, porque eu tô nas últimas sessões e eu preciso me cuidar, né? Porque o ninjutsu, ele exige mais, ele exige bem mais do corpo, do físico. Eu tô achando até que eu vou ter que tomar algum tipo de energético. O ninjutsu exige muito mais do corpo, né? Que o aikido, sem dúvida nenhuma. Então eu tô indo fazer fisioterapia. E eu tô preocupada com peso, essas coisas todas, né? Bom, gente, eu falei pra vocês que é um absurdo, né? Realmente a gente vê cada coisa no aikido que a gente tem que contestar, porque a gente se preocupa com a arte, né? A gente se preocupa em preservar a arte, né? Em passar informações corretas, né? Então, se você vê um sensei de aikido falando que o aikido é milenar e que foi praticado por samurais, realmente você tem que contestar, né? Eu contestei. Ah, mas vocês não sabem. Eu fui ver de que escola que ele era, qual que é a linha que ele era. Mas por que eu não me surpreendo, né? É impressionante, né? Eu queria que vocês chutassem qual é a linha. Qual que é a linha desse sensei? Desse sensei aí que não estuda história, não tem noção das coisas. Só podia ser do Steve Seagal, né? São as escolas dissidentes, né, do Aikido, que sinceramente eu acho que nem deveriam estar no Aikido, no rol do Aikido, né? Porque eu já treinei na Makoto, tá? Do Shihan Larry, então eu posso falar isso pra vocês. Quando eu treinei na Makoto, eles nem falavam da filosofia, da história do Aikido, porque é o seguinte, eles são dissidência, né? Na verdade, eles não têm uma conexão, né, com a filosofia do Aikido, tá? Os praticantes que às vezes têm uma conexão, que estão na Makoto, que têm uma conexão com a filosofia do Aikido, são os que fizeram o Aikido clássico, né? Porque quem fez só a Makoto não tem conexão nenhuma com a filosofia do Aikido, tá? E aí então, foi o que eu falei falou da filosofia do Aikido, nunca na aula, nunca. Eu sei porque eu treinei lá 4 meses e era muito vazio, né? Era muito vazio em termos de filosofia do Aikido, sabe? Era só técnica e eles pegaram algumas técnicas do Aikido e eles fizeram uma miscelânea e inventaram um negócio lá, entendeu? Para defesa pessoal. Então o que eles fazem? Eles usam o Aikido para defesa pessoal, né? O Aikido não. Eles fizeram um pastiche de técnicas de Aikido e direcionaram para defesa pessoal. Então assim, não é Aikido que eles praticam, entendeu? Porque o Aikido, para ser Aikido, ele tem que ter uma filosofia, uma essência, né? E lá eles são bem agressivos, né? Tem Randori. Randori não é uma coisa que não pode ter Randori, né? No Aikido clássico, né? A gente fazia de Wasa, a gente nunca fez Randori. Então assim, eu também critico o Aikido clássico, tá? Eu também acho que falta aos praticantes o estudo, né? Eu acho que falta o estudo do Aikido. É por isso que a gente está vivendo essa crise no Aikido e a gente está vendo esses absurdos todos, né? Sem vocês escrevendo besteira, bobagem, né? Passando informações incorretas, né? Porque falta... Eles acham, os aikidokas, eles têm uma visão completamente deformada das coisas, né? Eu sei porque eu estive com eles 5 anos e isso eu vi em todos os dojos. Eles acham que fazer Aikido é só treinar, não é só treino técnico, não é só frequentar dojo. Na verdade, os senseis vendem essa ideia porque é óbvio, eles querem pessoas no dojo, claro, né? Porque eles recebem, eles ganham por isso. Então eles vendem essa ideia de que o Aikido, você faz Aikido praticando e frequentando dojos. Claro, o sensei vende essa ideia porque ele quer ganhar dinheiro, ele ganha, né, dinheiro com pessoas no dojo. Mas não é só isso, né? A pessoa tem que estudar a arte, tem que ler, entender, né? Fazer transformações, né, nela. Porque não basta só treino físico. Eu vi muitas pessoas, a maioria das pessoas que eu conheci no Aikido só praticavam o treino físico e elas nunca conseguiram absorver, né, o Aikido. Você percebia claramente, né? Só o treino físico não basta, tá? É uma parcela só, né, do Aikido. Mas os senseis, eles vendem essa ideia, né, de que é o treino físico e técnico que faz você entender o Aikido, e não é verdade. E é por isso que a gente está vivendo, né, essa crise no Aikido.
pela falta de estudo da arte, né? As pessoas não estudam, o Aikidoka não estuda a arte, ele pratica, né? Inclusive os senseis não estudam a arte. Aí você vê um sensei falando uma bizarrice dessa, escrevendo, né? Uma bizarrice dessa. Aí eu fui ver, eu falei, só pode ser da linha do Steve Seagal mesmo, só pode ser, porque eles não estudam, eles não leem, eles fazem uma coisa que não é o Aikido. Eu acho que seria mais coerente colocá-los em outra linha, tá? Sei lá, o Aikijujutsu, entendeu? Mas no Aikido eu acho que eles não combinam por vários fatores, né? Eles não falam da história, eles não falam da filosofia, você não vê a filosofia, né? Nos treinos, da Makoto eu nunca vi. Eles eram bem agressivos, sempre foram bem agressivos, então eles usam também o Aikido para um fim, que é defesa pessoal, e o Aikido não tem um fim, né? O Aikido, o fim do Aikido é você se melhorar como ser humano, né? Você se melhorar, praticar o autoconhecimento, né? E então não é o fim não é você praticar defesa pessoal. Defesa pessoal é uma consequência, né? É uma das consequências do treino. Mas o objetivo do treino de Aikido é o autoconhecimento, né? Você se melhorar como pessoa, né? Melhorar o seu entorno, muito mais abrangente. Então, quando você lê um professor, um sensei de Aikido escrevendo uma bizarrice dessa, né? Que o Aikido é milenar, que era praticado por samurais, e ele defendendo isso, aí eu perguntei qual era a fonte dele. Ele não conseguiu responder, porque não tem fonte, ele não tem fonte, né? Isso aí é um achismo, é uma coisa que ele inventou, né? Porque a gente tem que se basear em fontes oficiais, né? O historiador, o cientista, ele trabalha com fontes oficiais, né? A gente não trabalha com achismo, eu não trabalho com achismo aqui, tá? Então ele quer inventar coisas, e não é a primeira vez que eu vejo um sensei da linha da Makoto, da linha do Steve Seagal escrevendo essas bobagens, entendeu? Que o Aikido é dos samurais, então eu acho que não vale tudo para vender o Aikido, né? Pessoal, eu tô indo fazer minha fisioterapia, como eu falei para vocês, e eu falei para vocês, né, que é complicado, hein, lidar. Eu acho o seguinte... Eu acho que o que falta aos aikidokas não é treino técnico, né? Isso eles já têm bastante. O que falta aos aikidokas é estudo. É o estudo da arte. E essa falta de estudo está acabando com a arte, né? Está detonando a arte. E aí a gente vê uma série de bizarrices, não só no comportamento dos senseis, como na fala dos senseis, né? A falta do estudo da arte é uma coisa muito grave no Aikido. Infelizmente, os senseis querem vender o dojo deles, né? Então, como eles querem vender o dojo deles, eles não defendem o estudo da arte, né? Realmente, os aikidokas é estudo da arte, né? É o estudo da arte. O treino técnico ele já tem bastante, né? Eles já treinam bastante tecnicamente. Aliás, eles só treinam tecnicamente, eles não estudam a arte. Então aí fica um treino vazio, né? Fica um treino vazio. Você treinar uma arte, fica musculação, né? Fitness, que é o que eu vejo, né? E os senseis, eles colaboram para isso, porque eles também não estudam e ficam só treinando tecnicamente e mal sabem a origem do Aikido. Aí você vai ouvir verdadeiras escrotices do tipo o sensei falando que o Aikido é milenar, né? Sendo que o Aikido nasceu em 1920 e o Aikido foi praticado por samurais, é uma coisa assim absurda. Chega a ser piada, né? É hilário, né? A ignorância do sensei que fala isso, né? E aí você vê que o cara é da escola dissidente de Aikido, que é Makoto, Steve Seagal. Gente, essas escolas assim, elas não podem negar a história oficial do Aikido. Se elas querem negar a história oficial do Aikido, elas saem do Aikido, né? Deixa de ser Aikido, já que eles negam a história oficial. Porque elas são dissidentes, mas acontece que a história oficial é a história oficial. Eles não têm como mudar isso, tá? Então assim, para vocês verem a ignorância do sensei de Aikido. É por isso que não dá, entendeu? Não dá, uma pessoa que estuda o Aikido entra em conflito com eles, né? Eles são muito ignorantes, né? A maioria dos senseis do Aikido são muito ignorantes, eles querem vender o dojo deles, então eles colocam pro aluno que ele tem que só treinar tecnicamente, e não é, né? A técnica é uma parcela, né?
do aprendizado do Aikido, porque se você só treinar tecnicamente e não estudar a arte, fica uma coisa vazia, sem conteúdo, então pode ser qualquer coisa, né? A técnica sem o conteúdo, ela é qualquer coisa, entendeu? Então, é o que eu vejo, né, no Aikido. Infelizmente, o Aikido está em decadência, está acabando por causa disso, né? Por causa do interesse dos senseis em ganharem dinheiro, apenas em ganharem dinheiro e não preservarem a arte, porque preservar a arte é preservar a história da arte também, os conceitos, a filosofia, porque assim, todos os dojos em que eu estive, eu nunca vi nenhum sensei falando, né, estude, leia sobre o Aikido, ou falando sobre o Aikido, nunca vi nenhum, em nenhum dojos, e os dojos que eu estive eram do Aikido clássico. A Makoto, então, nossa senhora, quando eu treinei na Makoto eu nem sabia o que era Aikido e um troço super jogado assim, sabe? Não tem conteúdo, não tem começo, nem meio, nem fim, é um negócio assim perdido, né? É totalmente perdido a Makoto. Então assim, se você quer aprender Aikido, você tem que estudar, entendeu? Você tem que estudar a arte, entender a arte, a história da arte, a filosofia, a essência, né? Se você realmente quer ser um Aikidoka, não vá na de sensei, porque o sensei ele quer vender, né? Ele quer vender o dojo dele, entendeu? Então ele fica só focando na técnica. A técnica é importante, mas a técnica sozinha, sem o conteúdo, que é o que a gente vê, né? Fica uma coisa perdida. Aí o sensei manipula a mente do aluno. Que é o que eu via no Aikido, né? Por isso que eles me tiravam, porque eu sabia muito sobre o Aikido, eu estudo, eu leio, né? Então eles não me enganam. Mas assim, até nesse último dojo que eu fiquei, de 4 anos, é absurdo. É absurdo o que o sensei japonês dizia. Eu ficava abismada de ver o que ele dizia. Eu tentava fingir que eu não ouvia, tá? Porque o cara é sétimo dan. O cara é sétimo dan, descendente de japoneses. E ele tinha coragem de falar que a gente usava o hakama, as mulheres usavam o hakama para se preservar. Isso é um absurdo, isso é uma afronta ao hakama. Isso é uma afronta à história do hakama. E o próprio Sensei Santomé fez um texto muito interessante criticando os senseis que falam isso, porque isso é uma afronta não só ao hakama como às mulheres. Então esse japonês, sétimo dan, por isso que eu tô falando, esse negócio de dan significa pouca coisa, né? É sétimo dan, o cara é japonês, o cara é descendente de japoneses, ele sabe da importância de um hakama, né? Então você falar que um hakama, que é uma roupa sagrada, uma roupa ritual, serve para preservar mulheres, é uma afronta, né? É uma afronta ao hakama, é uma afronta à filosofia do Aikido e a tudo, né? E se eu ouvir de um sensei falar isso, eu sinceramente, eu revirava, meu estômago revirava quando ele falava isso. Eu simplesmente ignorava, porque eu estudo, né, o Aikido. Então quando você estuda, você tem uma atenção diferente da fisioterapia, né? Porque tinha uma moça lá, né, uma fisioterapeuta nova, e ela falou assim, não, você não pode fazer tudo rápido desse jeito, senão não funciona. Você tem que descer a perna devagarinho. Aí eu comecei a fazer do jeito que ela falou, aí começou a cansar, assim, sabe? Porque se eu faço rapidinho, eu sou muito de flash, né? Sempre fui assim, na fisioterapia eu sempre fui assim. Eu sou de flash, eu faço tudo rápido. E aí foi muito engraçado, né? Porque ela falou, eu queria fazer mais fisioterapia, assim. Pra ser sincera, eu queria ficar fazendo fisioterapia o tempo todo, né? Junto com a arte marcial. Que eu acho importante, sabe? Como eu não pratico nada, né? Eu vou ver se de repente o médico aceitar me dar mais umas 20, eu faço mais umas 20. Então, o que eu tô falando é o seguinte, gente, não adianta você fazer só a técnica, né? Vai lá no dojo, treina Iriminage, Shihonage e tal, Shoumen. Só que é o seguinte, se você não tem, né? Você não lê, você não estuda, você não entende o Aikido, você não sabe a história do Aikido, fica um ensino, fica uma absorção, você absorve de uma maneira capenga a arte, você na verdade não absorve a arte, você só está fazendo técnicas vazias, sem conteúdo, que é o que eu vejo no Aikido. No Aikido é isso mesmo, é o fitness do Aikido, né? As pessoas não fazem Aikido, as pessoas fazem fitness do Aikido. E aí os senseis, óbvio que eles falam, né? Eles falam que tem que usar, tem que frequentar o dojo. É claro que tem que frequentar o dojo e eles focam só na técnica. Por quê? Porque eles ganham dinheiro com isso. Mas isso não é fazer Aikido, tá? Não é.